Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um react de um episódio de Loki. Quinto episódio, é isso? É o quinto episódio de Loki. Nome Ciência Ficção. Science Fiction. Eu amo que a Disney já dá um mega spoiler, né? Loki viaja linhas do tempo para tentar achar seus amigos, mas a realidade não é o que parece. Então parece que é isso que vai acontecer depois daquela mega explosão. Que, cara, fiquei aqui teorizando coisas e não consegui chegar a muitas conclusões. Acho que muitos de vocês também não. Se você chegou aqui hoje e não sabe o que tá acontecendo, meu nome é Carol, Colzita, vários derivados, apelidos, escolha o seu. Aqui eu trago reacts de filmes, séries e algumas curiosidades a mais que vão vir logo menos. E estamos hoje indo para o quinto episódio da segunda temporada de Loki. Isso mesmo, o último episódio terminou, né, com aquela explosão da TVA. E infelizmente o plano do Loki não deu certo. Então a gente vê um pouco de falta de esperança, que foi algo que ele mencionou tanto durante o episódio. E finalizamos com um pouco de falta de esperança no olhar dele, né? E agora? O que vai acontecer? Deu depois dessa explosão toda. Começou tudo de novo, né? Deu um reboot na TVA. Como é que vai ser esse pós-explosão? Explodiu as linhas do tempo? Não explodiu tudo? Como é que tá toda essa situação? Então, sem mais papinho, bora pro react. Socorro, e agora? Explodiu tudo. O que aconteceu? Eu assisti agora há pouco o 4. Eu já uh, adrenalina ainda. Preciso saber o que aconteceu. Não ia dar pra esperar uma semana que nem eu esperei pra assistir o quarto. Também não ia dar pra esperar da meia-noite. Bora. Tem alguém respirando? Eles estão aí ainda. Ele tá aí ainda? Cadê todo mundo? Tá diferente. Parece que tá consertando. Que vontade de voltar. Só ficou o Loki. De novo. Ai, meu Deus. Ai, é a cena do trailer. Ele vai ver ele. Hello? Ah. A jogadinha de cabelo. Loki Romanoff. Putz, que pariu. Tem mais ninguém. Gente. Aconteceu agora há pouco.
Tá tudo virando espaguete. Corre, Loki, sai daí. Modo de segurança iniciado. Gente, que loucura. É o Casey. Eu tinha visto ele, tipo, num corredor, no trailer, assim. Parecendo fugindo de alguma coisa. Isso, foi essa cena que eu vi. São Francisco, Califórnia, 62. Branched Timeline. É uma ramificação. Ai, o Loki. I've been calling you Frank the whole time. Frank? It is true. You said your name was Frank. It is. His name's Casey. I don't know this guy. I don't know you. Come on. You gotta find your own way off this. Ai, meu Deus. Nossa, tá level hard. Tá, tipo, muito rápido, descontrolado. Ele voltou pra TVA. E agora tá indo pra onde? So we got a good cast on here for you. It's gonna help you heal nice. New York, 2012. Ela tá em Grey's Anatomy? Essa cena eu também vi. What the fuck? Era isso que a gente tava querendo, que a gente tava esperando. 2022, Ohio, Cleveland. Great donuts today, Dale. Ah, igual o boneco de trás. Que cena incrível, que... Nossa. Olha lá, ele vai achar o Mobius. Monday, 9 to 5. The TVA is gone. I think you mean ATV. Ele tem 2 filhos, então. Ai, será que a esposa dele morreu? Foi tipo algo assim? Califórnia. Think he does. Let's check it out. Ouroboros. There's only a few left on the shelf. I told you to stop putting your sci-fi books on our shelves. Science fiction is well-respected and thought-provoking. Ah, tadinho. Então, todo mundo sumiu. O Loki tá... Uau! What the fuck? O Loki tá pulando no tempo. E nas ramificações e tá vendo todo mundo. Ok. Tadinho. What I'm about to tell you. And this is kind of embarrassing. I had to get a PhD to keep my day job teaching theoretical physics at Caltech. No, but it does sound like fiction. You meet
to learn how to control your time slipping. Moving around in space. It's like you're a better version of one of those tampads. You make it sound like it's a good thing. It's science. So why do you need to do this? Why do I need to do this? Porque não é ficção, é ciência. You must be doing. Hold this. Yeah? We get the band back together. Coordinates. And we can use these coordinates to get back to that moment in time. No. Why? Because we don't have one of those tampads you talked about. Esse ator é muito bom, né? Aquelas, ele tem um, não tem? Ele tá com o livro! On every desk at the TVA. Mó, cadê a You're gonna fotinha? write a bestseller. Yeah, sort of. E ele deixou o livro com ele. O Mobius de novo. Caraca. Hello? Ele é pai solo. Hello. Hi. Hey. Oh. Long gone, and I can't. Ai, a mulher dele morreu. And math tutors and God knows what else. A beautiful union. Job and my wife left me. So what now? What's happening? I promise you this will make sense. He will be. Why don't I remember that? It's too complicated to explain it to you now, but I need your help. It's a pretty cool name. É sim. Putz, ele vai, tipo, recrutar todo mundo, então. Lá vem. Eu amo a portinha, tipo, dando um bug. Gente, é muito surreal isso daí. Eu não sei nem como reagir direito a isso. O Casey, que era mais coxa. Mobius is Space name. No one's around for miles. Eu queria morar aí com Is ele. this everyone? Putz.
Mano, ela tá com um fucking tempad daquele que permanece. Ou tava. Olha lá, tá virando espaguete. This is gonna sound strange. This isn't how I thought the scene was gonna play out. No? What exactly were you expecting? Known, and he liked it. It gave him purpose. There was never. I want a life. I want to live. What's wrong with wanting something, Loki? Nossa, gente, quantos diálogos mindfuck. That you really want. Come on. I want to save this. I want to save everything, all of it. My friends back. 2 bourbons, please. Excellent choice, Sylvie. See? We're both selfish. Cheers. Ai, que merda. E agora? But without them, where do I belong? Ai, mano, Loki, não me faz chorar. Go write yours. Eu não achei que esse episódio iam ter falas que fosse me pegar assim. Some of us have time-sensitive activities going on. Don't worry. Great, Julian. Yeah. Oxi. Nossa, ela parece que saiu de Grey's Anatomy. Or, by the way, it's also nice just to get out on a pond. E o Mobius parece que saiu de Modern Family. Acho que não, Casey. Don't bother. You should all go home. Gente, e agora? I'll make it a whole lot worse. You need to work on your sales technique. Thank you. The Velvet Underground. Porra, não, eu amo essa música. Oh, Sweet Nothing. Puta que pariu. Como que esse episódio foi feito pela mesma galera? Não a mesma galera. Como que fizeram Invasão Secreta e estão fazendo essa série sensacional também? Puta que pariu. Tá tudo virando espaguete, é isso? Puta que pariu, gente. Essa cena com esse som. Gente. Meu Deus, Sylvie.
amiga, sai daí. Ah, o Tempad apareceu. You showed up and told each of us that we're the key to saving all of existence, and now Nossa, o Loki sem esperança nenhuma. Everything's falling apart. The branches. Ah, não, Casey. no, I have to go back to see my boys. A Sylvie também foi. I have to go back to see my boys. There's nowhere left to go. You can do. Eu paralisei. I did it. What? Ai, meu Deus. Fala, Loki. Como assim? Gente, o que foi esse episódio? Socorro. Eu não sei nem se foi suficiente os minutinhos que eu parei pra poder rever tudo que aconteceu no episódio. E ainda assim não dá pra... não dá pra teorizar muito ainda, né? Mas vamos lá. Separei uns tópicos aqui pra gente conversar, pra gente fazer um remember do episódio, né? O episódio começa com o Loki, né? Depois da explosão. A gente achou que acabou, não acabou. Volta pro Loki e ele tá exatamente no mesmo lugar, só que ele tá sozinho. Então, em busca ali de tentar entender o que tá acontecendo, né? Tem uma mensagem sendo dita, né? Modo de segurança iniciado. Modo de segurança iniciado. Tá tendo... É um modo já programado. Parece que é algo que foi programado para esse tipo de situação. Então é como se estivesse reiniciando o sistema, parece. E aí ele começa a ter deslize temporal. Só que quando ele volta para aquela cena lá, que dá o close, quando você olha pra linha temporal, parece que ela tá tipo meio se remendando direito. De novo, vocês repararam nisso também? Não parece que ela tá se refazendo? Eu achei meio estranho, porque é aí que me deu a ideia de reboot, né, reinício, porque parece que ela tá se fechando de novo, não se fechando, se recompondo, né. Então, prestei atenção nisso aí, ficou tipo aqui, ó. Não tem mais ninguém ali além do Loki, né, então assim, ele fica naquele desespero, né, e tanto que ele vai, chega, começa a ter o deslize temporal, e aí vem a cena do trailer, né, que ele para bem em frente a ele mesmo lendo o livrinho da TVA. Ele até fala, oi, tudo bem? Um olha pro outro e pá, pum, volta. Ele volta e acaba fazendo a mesma cena e aí a TVA começa a virar espaguete, cara. Tudo começa a virar espaguete. Parece que tá tudo se desfazendo, literalmente. Realmente, não é caindo aos pedaços, é tipo, deixando de existir. Daí, começa a mostrar os outros personagens, aparentemente na linha temporal deles, né? Cada personagem que sumiu do cenário com Loki, na linha temporal deles, aparentemente na vida que eles levavam antes
de serem agentes da TVA. A gente começa vendo o Casey, né, que aparentemente é um prisioneiro em Alcatraz em 1962 numa linha ramificada. E aparentemente ele tá ali num plano de fuga quando o Locke aparece na frente dele, troca uma ideia ali confusa e some novamente. Aí depois a gente vê o Locke tendo mais deslizes em vários outros lugares, até ele chegar no lugar onde tá a B15, né? Que a B15 é uma médica em Nova York em 2012, também numa linha ramificada. Parece que ela saiu de Grey's Anatomy e foi lá. Maravilhosa, daria pra, tipo, copiar e colar ela em alguns cenários de Grey's Anatomy. Logo depois, ela some rapidinho. Ela fica até tipo, what the fuck? E aí, ele vai finalmente pro cenário do Mobius. O Mobius é um vendedor de jet ski. A gente já esperava que ele tinha alguma relação com jet ski, né? Ele é um vendedor de jet ski em Ohio, em 2012, também numa linha ramificada. E ali a gente consegue descobrir um pouco mais de quem é o Mobius. O nome dele é Dawn, né? A esposa dele parece que faleceu. E ele tem 2 filhos que ele cria sozinho, então ele é pai solo, né? Toda aquela bagunça do quintal, brinquedo jogado e tudo mais. E tem também o Ouroboros, que eu acho que, assim, foi uma surpresa pra mim. Que eles mostraram, claro, não tava fora das teorias. Mas foi muito legal ver quem é o Ouroboros na vida real, né? Ele é um físico que não quer ser físico, ele quer ser escritor de ficção científica e quer ser famoso por isso, né? Ser reconhecido por isso. Então, ele é de Pasadena, Califórnia, 1994, também numa linha ramificada. É interessante ver que o laboratório dele todinho é quase uma réplica do laboratório dele da TVA, né? O que leva a gente para as teorias que a gente já tem, né? De que o Ouroboros, na verdade, que criou tudo, ou que o Ouroboros possa ter criado com o Victor, né? E depois a memória do Ouroboros foi levemente apagada, mais ou menos apagada, porque ele lembra de algumas coisas e ele não lembra de outras coisas, né? A gente tem toda lá aquela conversa, entrosamento do Locke com o Ouroboros, né? E pelo Ouroboros ser um físico, ele consegue. O Ouroboros, eu não lembro qual que é o nome dele. Eu acho que tá no livro, eu não vou lembrar agora. Mas o Ouroboros, por ele ser físico, ele consegue ajudar o Locke ali todo a entender a questão que ele tá vivendo. Não por ele se lembrar ou ter alguma consciência de quem ele era na TVA, mas pelo conhecimento dele por ser físico e tudo mais. Ele ajuda a entender mais ou menos o que o Locke precisa fazer agora para voltar pro momento antes do tear explodir, né? Que é o objetivo do Locke agora. A gente tem até ali a cena engraçadinha, né? Deles tentando controlar o deslize temporal do Locke, né? O Locke tentando ter algum controle de acordo com a vontade dele, ter ou ir para algum lugar e assim, não consegue, né? Palmas pra interpretação e toda a atuação do Tom Hiddleston, que ele tá, ó, maravilhoso nessa temporada. Sei como poderia ser melhor um Locke, né? Só fica melhor a cada episódio. Então, palmas pra ele. Daí o Locke, no meio dessa conversa, né? Ele chegou à conclusão de que eles teriam que ter um tempad, né? Pra facilitar o que eles teriam que estar fazendo ali. E aí, por coincidência, o Locke tá com o caderninho da TVA, o que facilita muito pra possibilidade do Ouroboros daquela realidade poder construir um tempad, né? Tanto que o Locke tem um deslize temporal e o caderninho fica com o Ouroboros de 1994. E o Locke vai em busca de recrutar todos, né? Ele vai nessa busca de tentar recrutar todos para juntar a aura temporal de todos, eles conseguirem usar como coordenada para ele poder voltar para aquele momento lá do teatro temporal antes dele explodir. E aí mostra todo o momento do Locke lá recrutando todo mundo e tudo mais, até o momento em que ele chega na Sylvie. E aí que a coisa fica interessante, porque me questionei se a Sylvie, para onde a Sylvie teria ido, né? Porque a realidade da Sylvie ela saiu quando ela era criança. Então, se ela fosse voltar para a realidade dela, ela ia voltar pra realidade dela quando ela era criança. Mas tinha o fato de ela estar com o tempad, né? Daquele que permanece. Também até agora ela só tá usando como se fosse um brinquedo. Então, não sabia o que poderia ter acontecido com a Sylvie, né? Mas, pra nossa surpresa, ela lembra de tudo.
Ela tanto lembra como ela tem consciência e tá lá vivendo de boa, como se nada tivesse acontecido. E aí o diálogo que ela tem com o Loki é muito foda. Eles divagaram tudo sobre o propósito da TVA e o real propósito do Loki nisso tudo, né? Por que o Loki quer salvar a TVA? Por que essa ânsia dele por essa ordem, por esse controle, por essa proteção, quando na real ele acaba se abrindo e baixando a guarda, mostrando que a importância disso tudo é porque foi o lugar onde ele teve amigos, né? Pela primeira vez, eu acho, na vida dele. Porque a gente tá falando do Loki, não do Loki que morreu pro Thanos. A gente tá falando do Loki que tava sendo preso e não chegou em Asgard, né? Ele roubou o coiso e foi parar lá na TVA. Então esse Loki não teve a redenção, não teve caminho de redenção. A redenção dele tá vindo pela TVA. Então na TVA, tipo, ele encontrou amigos, né? Pela primeira vez na vida dele. Então ele acaba chegando na conclusão que o propósito dele de salvar, de repor e de, enfim, tudo isso era muito pelos amigos dele. Então eles discutem a questão do egoísmo, né? Aquela coisa, e acaba voltando, tipo, pro velho Loki, né? De ele se sentir o velho Loki, egoísta, fazendo as coisas por ele mesmo. E ele acaba meio que desistindo, né? Vem de um Loki muito esperançoso para um Loki que acaba desistindo. Levou um balde de água fria da Sylvie. Então ele volta lá pro laboratório do Ouroboros, todo desanimado e tipo falando, gente, game over, já era, volta lá pra vida de vocês, não vai rolar o plano que eu tava pensando. Querida deusa da mentira, não esperava, era que a linha dela também, a realidade dela foi começar a virar espaguete, que é o que começa a acontecer, né? Já começa a acontecer quando o Loki chega e o lanche dela some, ela não percebe. Mas aí, quando ela vai lá escutar o disco, tá toda relaxada e assim, cara, palmas pra escolha do som, sabe? Tem tudo a ver, casou super. E assim, enquanto ela tá lá curtindo o Sweet Nothing, a realidade dela começa a virar espaguete. E ela só percebe quando o cara do lugar lá da loja de discos que ela tá chama o nome dela e chega até ela, tenta alcançar ela, ele vira espaguete, tudo começa a virar espaguete e ela abre o Tempad e entra na portinha. Mais uma vez ela brincando com o Tempad do Arcane que permanece e a gente não entendendo qual que é o poder disso nessa narrativa toda aí. Daí a Sylvie vai lá pro laboratório do Ouroboros, né, de 1994, onde tá todo mundo, tá o Loki, tá todo mundo. E aí ela chega lá desesperada, dizendo que a realidade dela sumiu, que eles precisam fazer alguma coisa, porque senão todos vão morrer. Então ela finalmente cai em si. Ali no momento de esperança, o Loki vira pro Ouroboros, o Tempad sumiu, eles acham que foi o Casey, não foi o Casey vira espaguete, tudo começa a virar espaguete, e aí começa a rolar aquele desespero. A Sylvie virando espaguete, eu fiquei assustada. Quando o Loki começa a pegar aqueles negócios ali, eu não entendi nada daquilo. E aí, de repente, ele aprende a controlar o deslize temporal dele. Então, acaba sendo a solução para o problema, né? Então, ele consegue controlar o deslize temporal dele. E ele volta exatamente pro momento ali na escada, antes do Victor entrar para coisar a linha temporal lá. E acaba o episódio. Então, gente, assim... O que vai ser esse último episódio de Loki? Eu não consigo nem teorizar. Não consigo. Eu ia comentar aqui que eu achei engraçado essa questão do Loki e da Sylvie terem sido os únicos que restaram, né? Depois do modo de segurança iniciado, a implosão de tudo. O que me leva a pensar no que aquele que permanece disse na primeira temporada. Que ele pavimentou o caminho todo para Loki e Sylvie chegarem lá. Que tudo estava planejado por ele, tudo estava programado por ele. Isso me faz me questionar uma coisa. Estaria isso também programado por ele? Por quê? Porque só Loki e Sylvie restaram, lembraram de tudo e as outras pessoas voltaram para suas linhas temporais? Porque Loki tem esse poder
controlar o deslize temporal e ele alterar o tempo, né? Ele causar as alterações. Então isso me faz talvez pensar que tudo isso já era um plano, já era uma estratégia do cara lá. E no final, ele volta. A gente achando que ele morreu, virou espaguete. E no final, agora o Loki controlando o deslize temporal dele, o Victor retorna. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, gente. Não consigo teorizar muito mais coisa além disso. Tô muito ansiosa pro último episódio. Imagino que vocês também estejam. Então, é isso. Vamos se ver no próximo episódio, no último episódio da segunda temporada de Loki. Então é isso, meu povo. Deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve. Colabora com o canal. Comenta aqui, vamos conversar, vamos bater papo, vamos papear, vamos teorizar. E é isso por hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.